Olá, meus amores! E aí, vamos começar? Então, vamos lá. Eu tô aí, ó, na página 136 do livro de vocês, o livro de Geografia, isso mesmo. E nós vamos começar a falar sobre as paisagens agrícolas. Vamos ler? Acompanha a leitura aí com a tia e a tia vai explicando também, tá bom? Vamos lá. As paisagens agrícolas são um tipo de paisagem antrópica. O que é mesmo uma paisagem antrópica? É aquela paisagem que foi modificada pelo ser humano, não é mesmo? Muito bem. Então vamos lá. As paisagens agrícolas são um tipo de paisagem antrópica em que é possível notar a presença de atividades relacionadas à agricultura ou à pecuária, tais como plantações, pastagens e criação de animais. Para que a prática da agricultura ou da pecuária seja possível, são necessárias várias transformações na paisagem. Como? Que transformações são essas? A retirada da vegetação nativa, a preparação do solo, a instalação de sistema de irrigação. Além disso, essas atividades também exigem a construção de galpões e a instalação de rede elétrica e cercas. Próxima página, vamos lá. Você sabia? Fotografia, recurso geográfico e tecnológico. As fotos são um excelente recurso tecnológico para a geografia. Por meio delas, podemos ver e avaliar as paisagens de diferentes lugares e em diferentes épocas. Observe as fotos a seguir, que mostram diferentes paisagens agrícolas no município de Cambé, no Paraná. E aí nós temos a primeira fotografia, olha. É uma fotografia, né? Da área na visão vertical em Cambé, no Paraná, no ano de 2018. À esquerda, nós podemos ver uma plantação de algodão e na direita, uma plantação de feijão. Olha que legal, olha o contraste, não é mesmo? Na segunda imagem, nós temos uma fotografia na visão oblíqua em Cambé, no Paraná, também em 2018. Pode-se perceber que há na paisagem elementos naturais, como a mata nativa e o rio. E também possui elementos, né, culturais, como a plantação de soja e a estrada de terra. Legal, né? Então, vamos lá. A importância da atividade agrícola. A prática agrícola é importante para toda a sociedade. Muitos dos produtos da agricultura são destinados ao consumo das pessoas, seja para a alimentação ou para a fabricação de remédios. Além disso, a produção agrícola é importante para a economia, pois gera trabalho e renda para muitas famílias. No entanto, com o avanço da tecnologia, muitos postos de trabalho no campo foram extintos. Sabem por quê? Porque as máquinas e os tratores passaram a realizar as tarefas que antes eram feitas manualmente por diversos trabalhadores. Apesar disso, os investimentos na agricultura permitiram o surgimento de novas paisagens agrícolas e de novos trabalhos. Atualmente, existem profissionais especializados na prática agrícola, como agrônomos, veterinários, geólogos, tratoristas e operadores de drones. Quem aí já viu um drone? Olha aí na imagem que nós temos no nosso livro. Olha, o agricultor opera drone para pulverizar fertilizante, jogar, né? Fertilizante em área destinada ao cultivo de trigo, lá na China, em 2019. Muito legal, né? Assim, esse drone, ele vai jogando por toda a fazenda, né? Por toda a plantação, esse fertilizante. Bem mais rápido, né? Controlado por uma pessoa especialista nisso. Muito legal, né? E olha aí, nós temos um glossário aí com um significado de duas palavrinhas. A primeira é o drone. O que é um drone? Qualquer tipo de aeronave que não seja tripulada. Que não tenham pessoas dentro, mas comandada por seres humanos à distância. Profissional especializado. Pessoa treinada e capacitada para realizar certa atividade profissional. Vamos lá. Próxima página.
Apesar do uso de recursos tecnológicos, o trabalho manual no campo ainda existe e utiliza equipamentos tradicionais, como pá, enxadas. Algumas técnicas de plantio, consideradas ultrapassadas, como a queimada e a não utilização de tratores, ainda são muito comuns no Brasil. As queimadas, assim como o desmatamento e a poluição, são problemas ambientais existentes no campo. Assim, as paisagens agrícolas não são iguais pelos vários tipos de cultivo e diversas técnicas de plantio. Entender as características dos principais tipos de agricultura é importante para conhecermos as paisagens resultantes deles. E aí nós temos uma primeira atividade. As palavras do quadro número 1, né? As palavras do quadro abaixo referem-se às paisagens agrícolas. Relacione as imagens ao termo correspondente. E aí nós temos 3 palavrinhas e 3 imagens. E vocês vão encaixar aí no lugar correto. A primeira, a segunda e a terceira imagem de acordo com as palavrinhas que nós temos nesse quadrinho aí. Plantação, desmatamento e recurso tecnológico. Tá bom, galerinha? Caprichem aí nessa atividade, hein? Já na próxima folha, né, na próxima página do livro, nós vamos falar sobre os tipos de agricultura. Isso mesmo. Nós vamos ver aí alguns. Vamos começar? A primeira aí é a agricultura de subsistência, também chamada de agricultura tradicional. A agricultura de subsistência geralmente é caracterizada pela utilização de instrumentos rudimentares, né, de pá, enxada, de foice. Nesse tipo de agricultura, grande parte da produção é destinada ao próprio consumo e a parte restante é para a venda ou troca. Ou seja, as pessoas plantam para poder comer, para poder utilizar no seu próprio prato, né, na sua própria alimentação. E o que resta ela vende ou troca, mas não é muita coisa, não é uma grande produção que vai gerar uma grande venda ou uma grande troca. No Brasil, a agricultura de subsistência produz itens como arroz, feijão, milho, mandioca e batata. Geralmente, nos lugares em que há esse tipo de prática de agricultura, também podemos encontrar criação de aves, suínos e bovinos, também para a própria alimentação. Com essas criações são obtidos carne, leite e ovos para o próprio consumo. Por vezes, o excedente é trocado ou vendido. E aí nós temos uma imagem, olha, fazenda com agricultura de subsistência, com o cultivo de legumes e hortaliças em uma área rural de serrania em Minas Gerais. É uma foto de 2019. Tá vendo que não é um lugar muito grande. Eles estão plantando hortaliças, né? Eles mesmos vão se alimentar. Às vezes alimentam uma outra família, né? De outros parentes. Mas não é aquela agricultura para venda, para aquela grande produção. Isso mesmo. Agora nós vamos falar sobre a agricultura familiar. A agricultura familiar se caracteriza pela participação somente dos membros de uma família na produção agrícola. Nesse caso, porém, a produção é destinada à venda e ao próprio consumo. Boa parte desses agricultores utiliza máquinas e outros recursos mais modernos. No Brasil, os principais produtos da agricultura familiar são a uva, a mandioca, o feijão, o milho, a laranja, o limão, hortaliças. Nos lugares em que há a prática de agricultura familiar, também podemos encontrar espaços destinados à criação de aves, suínos, bovinos, entre outros. Muitas pessoas da zona rural criam galinhas, por exemplo, para obter ovos e carne. Já nas áreas urbanas, a criação de animais para o consumo da família é bastante raro. Nas cidades, as pessoas compram ovos e carnes aonde? Em açougues, né? Já tá lá prontinho, não precisa criar o bichinho, não é? Muito bem. E aí nós temos uma imagem, olha. Na agricultura familiar, os membros de uma família trabalham
nas diferentes etapas da produção de determinado cultivo ou na criação de animal. Ou seja, um planta, o outro colhe, o outro prepara aquele alimento. Isso mesmo. Na imagem acima, pessoas de uma mesma família colhem uvas para a produção do suco em Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Também é uma imagem de 2019. Vamos lá. Agora vamos falar sobre a agricultura comercial. A agricultura comercial, ela se caracteriza pelos altos investimentos, tanto na contratação de funcionários especializados, quanto na aquisição de máquinas modernas para a produção. Por se tratar de um processo muito lucrativo, abrange grandes áreas de plantio e faz uso de vários equipamentos e produtos que aumentam a produtividade, como tratores, caminhões, adubos químicos e aviões de pequeno porte para pulverização de agrotóxicos na área de plantio. Ou seja, aí já é uma agricultura bem grande, né? Já é uma plantação que vai ocupar várias áreas, grandes áreas, né? Vai se utilizar grandes máquinas, muitos funcionários. A agricultura comercial causa grandes mudanças nas paisagens. Essas alterações não ocorrem somente na área de plantio e cultivo, mas em toda a região que a cerca. Por exemplo, para que uma produção agrícola comercial ocorra, é importante que haja o quê? Captação de água dos rios para a irrigação, para molhar a plantação, e também construção de estradas ou trilhos para transportar os produtos agrícolas e também transportar os trabalhadores. Toda a economia local é influenciada pelos efeitos dessa produção. Algumas das principais produções desse tipo de agricultura são café, soja, milho, cana-de-açúcar, laranja. E aí nós também temos uma imagem, olha. Plantação de milho em Guarani, Minas Gerais. Um exemplo de agricultura comercial. Na imagem obtida em 2018, observa-se uma colheita de milho com utilização de colheitadeiras. Olha aí, colhendo o milho. Tá vendo? Grandes máquinas, uma área bem grande também de plantação. Na imagem de baixo, nós temos aí a irrigação agrícola. Se a irrigação agrícola não ocorrer de maneira planejada, os rios podem secar. A imagem mostra o processo de irrigação mecanizada em uma plantação de feijão, também em Minas, na cidade de Guaranésia. E do lado nós temos aí, muitas vezes estradas são construídas somente para a passagem de caminhões que transportam a produção agrícola. A imagem mostra uma estrada no Paraná, por onde estão transitando caminhões que transportam soja, produzida no Mato Grosso, para descarregar no porto de Mirituba, em Itaituba, Pará, em 2017. Tá vendo como que tem grandes modificações nesse tipo de agricultura? Por quê? Porque precisam de muitas máquinas, precisam de muitos funcionários, precisam de mexer, né, com as águas dos rios para poder usar para irrigação. Precisa de estrada para transportar esse tipo de a colheita, né, o alimento que foi colhido ali naquela plantação. Muito legal, né? Na próxima página vai falar aqui, você sabia? A agricultura orgânica e não orgânica. Há outra classificação da agricultura que se dá pela prática ou não de técnicas que apresentam pouco ou nenhum impacto ambiental e pela utilização ou não de produtos que prejudicam a saúde. A agricultura orgânica, vamos lá, é geralmente associada à agricultura de subsistência e à agricultura familiar, mas ocorre também na agricultura comercial. Caracteriza-se pela não utilização de, ou seja, não é utilizado nesta agricultura, agrotóxicos que auxiliam no crescimento da plantação, os chamados adubos ou fertilizantes químicos. Não é utilizado também agrotóxicos que atuam na defesa da planta contra insetos, ervas daninhas, fungos, etc. Também não é utilizado sementes alteradas em laboratório, as chamadas sementes geneticamente modificadas ou transgênicas.
A produção orgânica procura gerar o menor impacto ambiental possível. Para isso, utiliza técnicas com soluções naturais para otimizar o cultivo, como o uso de pesticidas naturais. No Brasil, muitas pessoas procuram alimentos orgânicos para uma alimentação saudável. Por quê? Porque tem menos agrotóxico, não tem quase nada de agrotóxico, né? É utilizado adubo natural, ou então, como está citado aí, o uso de pesticidas naturais. A fruta, ela nasce no tempo dela, a hortaliça nasce no tempo dela, cresce no tempo dela, não utilizam nada para aumentar esse crescimento da planta. Agora, vamos ver também a agricultura não orgânica. Já a agricultura não orgânica, ela utiliza produtos químicos ou geneticamente modificados para garantir o crescimento e a qualidade dos gêneros agrícolas. No entanto, essa produção acaba resultando em maiores impactos ao meio ambiente, como a degradação dos solos, né? Prejudica muito o solo, a poluição dos rios. Exatamente. E aí nós temos duas imagens, ó. Na primeira imagem é uma agricultura orgânica, que apresenta benefícios tanto ao meio ambiente quanto à saúde, pois não utiliza agrotóxicos nem sementes modificadas. Já a imagem ao lado, nós vemos uma imagem onde os agrotóxicos utilizados na agricultura não orgânica apresentam um risco tanto à natureza quanto à saúde. Por isso, as pessoas utilizam roupa de proteção durante a sua aplicação nas plantações, por ser tão forte, né? Por prejudicar realmente a saúde. Então, já aí na próxima página, nós temos aí algumas atividades. Olha, a atividade de número 2 e a atividade de número 3. Número 2. Contorne o tipo de agricultura que geralmente não é orgânica. Justifique sua resposta. Geralmente não é orgânica qual tipo de agricultura? A de subsistência, a familiar ou a comercial? O que vocês acham? Você vai circular aí e nessas linhas você vai justificar a sua resposta, tá bom? No número 3, vocês vão escolher a alternativa que se relaciona corretamente à agricultura orgânica. Vamos lá, letra A. A agricultura orgânica utiliza agrotóxicos visando a alta produtividade? O que vocês acham? Letra B. Na agricultura orgânica há menor impacto ambiental, pois não são utilizados agrotóxicos? Ou, letra C, o uso de sementes modificadas é comum na agricultura orgânica? Vocês vão escolher aí, só tem uma alternativa correta, tá bom? Agora, sistemas agrícolas. A atividade agrícola pode ocorrer em diferentes sistemas. Saiba mais sobre eles a seguir. A agricultura intensiva é caracterizada pelo uso de técnicas modernas de cultivo, como colheitadeiras e adubos químicos. O objetivo da agricultura intensiva é garantir grande produtividade, que aquela agricultura ela renda, né, fazer render muitos alimentos, muita produtividade. Esse modelo de agricultura só é possível com grandes investimentos para aquisição de equipamentos, contratação de funcionários e manutenção das estruturas de produção. E aí nós temos a imagem, olha, o uso das colheitadeiras aumenta a produtividade no campo, pois a colheita da produção é realizada de forma mais rápida. É uma vista aérea de uma plantação de soja em Leópolis, Paraná, 2018. Olha aí, olha como que é grande essa plantação, olha o tipo de máquina que está sendo utilizado, como é rápido fazer essa colheita. Olha aí o pedaço que já foi, né, utilizado essa máquina. A próxima agricultura é a agricultura extensiva. Por sua vez, é caracterizada pela baixa produtividade e pelo uso de técnicas simples de plantio. Geralmente é praticada em locais onde não há grandes investimentos na produção, e a venda de produtos agrícolas ocorre nas proximidades da área de plantio. Ou seja, já é uma plantação menor, não é mesmo? Já não rende tanto alimento, utiliza técnicas simples, né? Aí nós vemos aí um homem com uma
uma enxada na mão. Tanto na agricultura intensiva quanto na agricultura extensiva, é possível encontrar a monocultura. O que é a monocultura? É uma forma de produção agrícola em que somente um tipo de produto é cultivado em determinada área. Por exemplo, a minha plantação é só de feijão, ou então a minha plantação é só de arroz, ou então a minha plantação é só de milho. Só há plantação de um tipo de produto, né? De um tipo de planta. No Brasil, é muito comum a presença de extensas áreas de monocultura de soja, café, laranja e cana-de-açúcar. Mas propriedades pequenas também podem praticar esse tipo de produção agrícola. Nas grandes plantações, esse tipo de cultivo é realizado por ser muito lucrativo, em razão da alta produtividade. Nesse caso, também é comum o uso de tecnologia e máquinas, como complexos sistemas de irrigação e investimentos em adubos químicos. A principal desvantagem desse modelo de plantio é que o cultivo de um mesmo produto pode causar o esgotamento dos nutrientes do solo. Na primeira imagem, meus amores, nós vemos aí, a agricultura extensiva conta com poucos recursos tecnológicos, o que resulta na utilização de mais mão de obra humana. Trabalhadores rurais indígenas da etnia Trucá em pequena plantação de mandioca em Cabrobró, em Pernambuco. Uma imagem de 2017. E embaixo nós vemos aí, monocultura de arroz sendo irrigada por equipamento moderno, conhecido como pivô central. Plantação em Suphanburi, na Tailândia, em 2016. Vamos falar agora sobre a policultura. A policultura é caracterizada pelo cultivo de vários tipos de planta em uma mesma área. Ou seja, eu planto alface, eu planto arroz, eu planto feijão, eu planto milho. Esse tipo de produção agrícola tem como principal objetivo diversificar a produção e reduzir o desgaste do solo, pois mantém os nutrientes necessários para o crescimento das plantas. A colheita desses produtos pode ser realizada em várias épocas do ano. Uma época eu colho o arroz que eu plantei. Aí o feijão demora mais um pouco, então eu vou colher em outra época. O milho demora mais um pouco, então eu vou colher em outra época. Então eu estou sempre colhendo os meus produtos. Você sabia? Agrofloresta, um novo modo de produzir. A necessidade de proteção ao meio ambiente e preservação das matas nativas brasileiras tem incentivado o crescimento de uma prática chamada agrofloresta. Trata-se de um sistema que integra a produção agrícola com a vegetação nativa para que não haja desmatamento. Desse modo, árvores frutíferas são cultivadas com outras espécies, como arroz, alface, milho, que convivem ainda com a vegetação nativa. Nesse modo de produção, não há o uso de adubos químicos, pois as folhas secas das árvores são utilizadas como adubo. Na próxima folha, nós temos aí mais algumas atividades. Número 1. Podemos afirmar que a prática da agrofloresta corresponde à prática da policultura? É igual? Sim ou não? Vocês vão escrever e vão justificar a resposta de vocês. Na atividade de número 2. Na agricultura comercial, é necessária a realização de grandes transformações na paisagem. Observe a sequência a seguir e faça o que se pede. E aí nós temos 3 imagens, a imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3. Olha como que teve mudanças, né? Letra A. Quais foram as principais mudanças ocorridas na paisagem? O que mudou aí? Letra B. Na terceira imagem, contorne os elementos que permaneceram iguais ao longo do tempo. O que não saiu da imagem aí? O que continuou, permaneceu? Letra C. Por que ocorreram essas transformações na paisagem? O que vocês acham? Muito bem, galerinha. Os impactos ambientais das paisagens agrícolas. As atividades agrícolas podem provocar diversos impactos ambientais. Um deles está relacionado à retirada da vegetação nativa, um elemento da paisagem natural. Esse processo de retirada é chamado de desmatamento ou desflorestamento.
O desmatamento pode resultar em uma série de impactos ambientais, entre os quais podemos destacar a extinção de animais selvagens. Podemos destacar também que uma vez que a Mata Atlântica, a mata nativa, ela é desmatada, né, o ambiente em que vivem diversas espécies, ele é modificado. Então, esses animais, o que acontece? São muitas das vezes extintos. E aí nós temos um glossário. O que significa impacto ambiental? Toda alteração no meio ambiente causada pela ação humana. O desmatamento, as queimadas, a poluição dos rios. Além do desmatamento, podemos destacar a poluição do solo, da água e do ar. Os agrotóxicos poluem tanto o solo quanto a água, pois as chuvas carregam suas substâncias até os rios e lagos. O lixo libera diversos poluentes ao longo do tempo e polui o solo, a água e o ar quando armazenado de forma incorreta. Os maquinários agrícolas também liberam no ar substâncias tóxicas. Grande parte dos impactos ambientais resulta em alteração das paisagens e pode colocar em risco a saúde humana e também a saúde animal. E aí nós temos uma imagem, olha. Embalagens de produtos agroquímicos já utilizados. Eles foram deixados irregularmente a céu aberto, próximos a uma plantação de soja, em Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. Uma imagem de 2019. Muito bem, galerinha. Agora vocês vão resolver aí as atividades de vocês, tá bom? Vocês vão fazer com todo o capricho do mundo, vão usar os lápis corretos, vão caprichar na letra, tá bom? E no próximo vídeo, a tia vai vir corrigindo essas atividades, combinado? Também vamos fazer, na próxima aula de geografia, que será na segunda-feira, uma revisão sobre esses conceitos, esses tipos de agricultura, monocultura, cultura extensiva, intensiva, agricultura familiar,